Quantas páginas de roteiro devemos separar por ato narrativo? Bea, você já cogitou desistir da área? Como escrever um filme ou série com linhas temporais diferentes? Hoje o Bea responde algumas perguntas que vocês enviaram aqui na nossa comunidade do YouTube. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Tirar um pouquinho agora desse início de vídeo também para comunicar a vocês que eu decidi tornar o Bea Responde um quadro mensal do canal. Então todo início de mês, na primeira semana do mês, vou fazer o Bea Responde, sempre fazendo essa alternância entre pegar as dúvidas de vocês do Instagram e daqui do YouTube para não ter ciúme de ninguém. Porque eu acho que é legal a gente ter essa troca, vocês enviarem as dúvidas de vocês. Às vezes vocês têm dúvidas que outras pessoas têm também. Por exemplo, aqui, olha, tiveram perguntas repetidas ou perguntas que a resposta é a mesma para as duas. Então eu acho bem legal ter esse tipo de quadro aqui no canal. Então eu acho que é muito importante pra gente ter essa troca aqui. Então, por acreditar que é importante a gente ter essa troca, resolvi manter o vídeo uma vez por mês, este quadro uma vez por mês aqui no canal. Então, se você não quer perder mais nenhum Bea Responde, se você quiser participar do próximo, você precisa se inscrever nesse canal e me seguir no Instagram também. Olha, o próximo vai ser início do mês que vem, então você manda as perguntas lá pro meu Instagram. Eu sempre coloco a caixinha de pergunta, aviso o que vai ser pro vídeo e a galera manda lá, tá bom? Bom, vamos começar aqui com uma pergunta de mercado, então. A Music Chan colocou aqui pra gente, eu já gostei dela porque a foto de perfil dela é a She-Ra e eu adoro She-Ra. Bea, tô escrevendo uma bíblia de série de animação. Quais produtoras e ou canais brasileiros costumam fazer esse tipo de série? Entre parênteses, só conheço canais tipo Nickelodeon, Disney Channel, Cartoon Network, Gloob e etc. Bom, você até que conhece uma quantidade ok de canais de que passam animação, né? E eu acho que a gente tem alguns pontos aí, tá? É sim sua obrigação você conhecer as produtoras e os canais que fazem o seu tipo de projeto. A gente pensa, não, eu sou roteirista, o que importa é só contar, não tem que saber nada, dane-se, eu sou antipático, eu sou tímido mesmo, né? Vamos já falar sobre isso em outra questão. Mas não, você ser roteirista não é só você escrever bem, não é só você dominar a técnica, não é só você saber contar uma boa história ou você ser criativo. Criativo, vixe Maria, tá lá tipo nos últimos requisitos. Mas você também precisa conhecer essa lógica de mercado, você precisa saber como que o mercado funciona, você tem que conhecer as produtoras, você tem que entender quem é que faz os projetos, que tipo de projetos faz, né? Porque assim, se você, por exemplo, manda pra rodada de negócio uma série de animação infantil para uma produtora tipo a O2, que faz séries super dramáticas, com críticas sociais super fortes, cara, a chance de o seu projeto ser negado, nem por ser ruim, nem por nada assim, mas simplesmente porque eles vão olhar o formato do seu projeto e nem vão ler o projeto porque eles não fazem, é altíssima, né? Então, assim, inclusive, eu acho que é um dos maiores motivos de canais e produtoras negarem projetos. É porque não combina com o perfil da produtora ou com o perfil do canal, porque o roteirista não teve essa consciência de procurar e de buscar. Eu acho que vale a pena, Music Chan, você fazer o seguinte, você ir nesses festivais tipo Série Lab, Frap, etc, e você vê a lista de produtoras que estão nessas rodadas de negócio. Olha, produtora por produtora, olha o portfólio delas, procura, vê o que elas fazem. Tem umas produtoras que são mais ecléticas mesmo, tem umas distribuidoras que também são mais ecléticas, que fazem um pouco de tudo, que já fizeram um pouco de tudo, mas pesquisa algumas. Por exemplo, uma produtora que eu conheço que faz animação muito bem é a Chatrone. Então, pesquise, vá atrás das produtoras, conheça. Mesmo que você acabe conhecendo ou acho que não fazem esse tipo de projeto, pelo menos você já sabe que tipo de projeto essa produtora faz. Isso é muito importante. Próxima pergunta. Escritores, no geral, são bastante acanhados por natureza. Infelizmente, também faço parte dessa estatística. A pergunta é do João Pereira. Que dicas você dá para vencermos a timidez e melhorarmos nossa comunicação, que é tão importante na nossa área? Gente, eu diria que comunicação, saber como se portar, saber como se comunicar, não é importante só na nossa área. Eu acho que é importante para qualquer área, para qualquer coisa que você vai fazer, até nos seus relacionamentos pessoais, profissionais, tudo, né? Comunicação, ela ajuda muito. Se você sabe se comunicar, se você sabe se portar, se você sabe o que fazer, como fazer, é muito importante também. Se você sabe o que fazer e como se comunicar, o momento de falar alguma coisa, sugerir alguma coisa, isso é tudo muito importante, né? Eu vou falar uma coisa que me ajudou muito, muito, muito mesmo, que foi ler livros de linguagem corporal. Inclusive, eu deixo aqui recomendado pra vocês o canal Metaforando, que é muito boa, eu sempre assisto os vídeos dele, eu acho muito legal você ver como existe uma linguagem por trás da maneira como a gente se porta e que você, por exemplo, se portar
cortar assim de peito aberto, você fazer gesto com as mãos de dentro para fora, você comunica melhor, você se demonstra mais sincero, mais honesto, numa posição de comunicador, e também você aprende em que momentos a pessoa tá dando abertura para você entrar na conversa ou não. Você entende pela maneira como a pessoa se locomove, se mexe, se ela tá gostando de você ou se ela não tá, se você toma um tom de conversa um pouco mais passivo ou um pouco mais agressivo, você identifica o que funciona melhor com aquela pessoa. É muito importante que você descubra isso. Então eu recomendo que você vá pesquisar sobre linguagem corporal, leia livros e também procure canais no YouTube. Tem um muito bacana também que se chama Charisma on Command, que é um canal americano que é bem legal também, acho que vale a pena a pesquisa. Planeta Tennyson perguntou aqui: você precisa ter em mente a quantidade de cenas que você escreve? Sim. Ou seja, na hora do roteiro você cria quantas cenas é necessário? Sim, antes de escrever o roteiro. Ou precisa de um protocolo certo para a duração do episódio? Também precisa de tudo isso, né? Então, assim, acho que o Planeta tá falando aqui de uma questão de séries, tá? Então, vamos pensar na lógica de séries. O que acontece? Numa série, você tem a limitação temporária que o canal lhe impõe. Ou seja, olha, a gente quer que essa série tenha, no máximo, 1 hora de duração. Líquido, né? Assim, episódio, sem contar quebras comerciais, se for um canal que ainda passa com quebras comerciais. Senão, eles podem falar, olha, é mais livre, assim, você tá numa grade de 30 minutos, mas se tiver, tipo, 21, ou se tiver 33 minutos, não tem problema, fica tranquilo, tá? Então você tem essas liberdades. Como que você sabe essa duração? Uma página de roteiro representa mais ou menos 1 minuto de tela. Falo bastante isso no meu curso de formatação. E sobre a quantidade de cenas, sim, pequeno gafanhoto. Quando você senta para escrever o seu roteiro, você sabe todas as cenas que você vai escrever. Isso se chama escaleta ou outline. O que é a escaleta? A escaleta, você tem lá, primeira cena, interior, casa, noite. Segunda cena, exterior, parque, dia. Terceira cena, E abaixo desse cabeçalho das cenas, né, você vai colocar uma descrição do que acontece na cena. A primeira cena, que é interior, casa, noite. Fulano está lá cozinhando, solitário, quando recebe uma ligação de ciclana falando que Foi a primeira cena. Segunda cena, exterior, parque. Fulano está lá para encontrar fulana, que está com um pacote estranho e não sei o quê. E aí você vai escrevendo isso. Isso é a escaleta. E você não vai escrever o seu roteiro sem ter essa escaleta pronta. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso com você mesmo, porque você vai, cometer suicídio. Você vai acabar com o seu ego, com a sua autoestima, vai ser péssimo, você vai ter muita dificuldade de escrever. Você precisa desse passo. Um passo que é facultativo e que acontece muito mais em séries e em salas de roteiro, que é o seguinte: outline, que é basicamente o quê? Uma escaleta gorda. Enquanto a escaleta vai definir ali o que acontece na cena, o outline já vai ter um ou outro diálogo. O outline, ele já pode ser em formato de roteiro, formatado como roteiro mesmo, já para facilitar. Ele é muito utilizado porque em salas de roteiro, você tem ali os roteiristas conversando e definindo o que vai acontecer no episódio, e se você dá um outline para um roteirista escrever em casa depois, você tem muito mais controle sobre o roteiro final, porque já é assim, o outline já é 70% do roteiro pronto, né? Você vai praticamente colocar diálogo só, você já tem todas as ações, enquanto a escaleta não. A escaleta, vamos dizer que é assim, 40% do roteiro pronto. Ela já é bem menos, assim, você pode abrir mais um ou outro cabeçalho. No outline não, o outline ele é bem cravadinho, assim, bem próximo do roteiro final. Inclusive, no meu curso de formatação tem uma aula específica só pra eu passar várias cenas da escaleta pro roteiro. É uma aula de 40, quase 50 minutos, que vocês me veem escrevendo um roteiro propriamente dito, e eu passo da escaleta para o roteiro. Arthur Gomes: oi, Bea, se eu escrever um filme ou uma série com 2 linhas temporais diferentes, exemplo, 1980 e 2020, na hora de formatar, como eu faço para mostrar quando é 1980 e quando é 2020? Vamos lá, Arthur, você vai fazer o seguinte, isso eu explico muito no meu curso de formatação de roteiro, curso completo. Se você ainda não se inscreveu nesse curso, se você ainda não entende o que é a formatação de roteiro, todas as regras, todas as circunstâncias e os recursos que você pode usar quando você está escrevendo seu roteiro, recomendo muito que você faça, o link tá sempre aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Se você quiser ser um roteirista, você precisa demais dominar a formatação de roteiro, é absolutamente essencial que é o que você saiba de todos os recursos que estão ao seu dispor no momento em que você escreve. Arthur, nesse tipo de caso, você vai usar muito cabeçalho e nome do personagem no diálogo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no cabeçalho você vai fazer o seguinte, por exemplo, interior, casa, noite. Você pode colocar
entre parênteses, no final, que é o que a gente chama de quarta coluna do cabeçalho, 1980 ou 2020. E você vai alternando isso à medida em que for necessário. Ou, se você quiser, por exemplo, para eu não ter que ficar repetindo 2020, 1980, eu vou marcar só um deles. Então você pode marcar só o que é 1980 na última coluna para diferenciar. E se você quiser, você pode colocar uma nota na capa do roteiro. Eu mostro isso no curso de formatação com um exemplo de 1917. Você pode colocar ali uma página seguinte à capa, uma nota geral sobre o roteiro, indicando que apenas as sequências que se passam em 1980 serão marcadas no cabeçalho. E aí, se você tem esses mesmos personagens, o que você precisa fazer? Você pode marcar ou, por exemplo, João adulto e João adolescente, por exemplo, se em 1980 ele fosse adolescente ou criança, João criança, por exemplo. Ou você também pode colocar, que é uma coisa que BoJack Horseman fez naquele episódio, em que passam-se várias linhas temporais, né? Tem 3, 4 linhas temporais ali, do mesmo evento. Você pode colocar João 80 e João 20, por exemplo, para marcar essa diferença, que um é 1980 e o outro é 20. Ou João 1980, João 2020, no nome do personagem mesmo, tá? Na hora de escrever o diálogo. Porque daí a produção vai ter muito claro, se forem atores diferentes, que, bom, o João 1980 é o ator tal e o João 2020 é o ator tal, tá? Então você pode ter essa diferença. Darlan perguntou aqui, quantas páginas de roteiro devemos separar por atos narrativos? Darlan, ocorre o seguinte, o Sid Field, ele definiu essa separação de atos narrativos, tá? Mas não precisa se apegar e não precisa ser tão rígido quanto a isso. Então, no livro dele, Screenplay, você tem lá a definição de que são 30 minutos, ou seja, 30 páginas para o primeiro ato, 60 páginas para o segundo ato e mais 30 páginas para o segundo ato, totalizando aí um filme de 2 horas, é o que a gente chama de 3-6-3. 3 de 30, 6 de 60 e 3 de mais 30. Essa diferença, o segundo ato aí ocupando metade do filme. Vinícius Lemos de Lucas. Bea, como eu diferencio o mesmo personagem jovem e adulto no roteiro? Vinícius, você faz o mesmo esquema lá que eu falei da outra pergunta. Você lá no nome do personagem, no diálogo, você faz essa diferenciação e a diferença temporal você pode colocar no cabeçalho, tá bom? Foster Nascente, uma pergunta mais pessoal. Chegou a cogitar desistir da área? Gente, vou contar pra vocês. Já, várias vezes, todo dia, tô brincando. Olha, nunca aconteceu de eu cogitar desistir da área. De verdade, tive muita sorte nesse sentido de calhar, assim, ainda tá com 18 anos, eu ter encontrado o roteiro e eu ter escolhido trabalhar com isso, e eu me sinto muito realizada trabalhando com isso, mas o que já aconteceu foi de eu expandir, né, que é algo que eu acho que é muito legal e que eu acho que você tem que fazer independente da área que você trabalha. Que é, por exemplo, poxa, eu gosto de roteiro, eu gosto de escrever, e eu percebi que eu gostava de ensinar sobre roteiro também. Eu não gosto de ensinar sobre qualquer coisa, eu gosto de ensinar sobre roteiro especificamente. E eu descobri que eu posso ter um canal no YouTube que eu falo sobre roteiro. Eu descobri que eu posso fazer consultoria de roteiro. Quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia ter um canal de roteiro, que eu ia fazer consultoria de roteiro e que eu ia ser roteirista também. E que eu ia dar aula, sabe? É muita coisa, né? Mas eu acho legal, assim, como você gosta de uma área e você consegue fazer várias coisas sobre ela. Ao mesmo tempo, eu tenho uma leveza de pensar que, bom, se em algum dia, se em algum momento eu parar, eu deixar de gostar de fazer isso e eu parar, sei lá, eu posso fazer outra coisa. Eu posso ir abrir uma floricultura, sabia, gente? Que eu tinha sonho de ser florista quando eu era mais nova. Eu tinha um sonho de ter uma floricultura. Aí que assim, um dia eu acordo virada e falo, quer saber? Dane-se isso, vou acabar com o canal, acabar com tudo e vou abrir uma floricultura, vou vender minhas florzinhas e pronto, né? Pode acontecer também, né? Então eu acho que, enfim, é normal você ir querendo fazer outras coisas vinculadas à sua área à medida que você vai avançando e você até ir querendo fazer outras coisas também, gente. Eu não acho que o ser humano, ele serve pra uma coisa só, sabe? A gente, às vezes, quer ficar muito presa a uma coisa só e a gente não tem ideia de que a gente é capaz de fazer muita coisa e gostar de todas essas coisas e ganhar dinheiro com todas essas coisas e se sentir feliz e realizado também com todas essas coisas. Então, recomendo que vocês tentem fazer o mesmo. Se sintam leves de, pô, estou gostando disso agora, estou vivendo isso agora, estou aproveitando isso agora, mas se chegar um dia que eu largar, eu largo e vou fazer outra coisa, volto a fazer aquilo que eu fiz um dia e a vida é assim mesmo, é importante a gente ser feliz. Mensagem de positividade para encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu adoro fazer Bea Responde. Fiquem ligados para o mês que vem, próximo Bea Responde, perguntas serão coletadas no Instagram. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!